Olá, é um prazer estar aqui com vocês nesse encontro virtual 5G Américas, especialistas TIC, conectividade na América Latina e no Caribe. Eu gostaria de agradecer o convite e gostaria de parabenizar a 5G Américas pela organização desse painel com esse recorte de gênero. Sabemos que, que incluir mulheres, né, fomentar a participação de meninas e mulheres no mercado das TICs é fundamental. E conectando um pouquinho, então, já com com o meu tema, né, que tenta desenvolver um pouco de segurança cibernética nesse contexto maior de conectividade, a gente sabe que um dos grandes desafios é justamente a falta de recursos humanos, né, com estimativas de falta de mais de 3 milhões de profissionais no mundo todo, né, e, portanto, desenvolver e fomentar a participação de meninas e mulheres nessas carreiras é fundamental e é um grande desafio, por isso eu realmente parabenizo a 5G Américas por esse painel. Meu nome é Vanessa Copete Cravo, eu sou especialista em regulação e coordenadora da Agência Nacional de Telecomunicações, o órgão regulador do Brasil, e além disso, especialmente, eu trabalho com segurança cibernética na agência e sou membro do grupo técnico de segurança cibernética e gestão de riscos de infraestrutura crítica da agência. E hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre segurança cibernética e conectividade significativa, né, demonstrando como a perspectiva de segurança se inclui nesse tópico tão importante. E contar para vocês como a Anatel tem atuado nessa matéria. A Anatel reconhece, né, já há muitos anos que segurança cibernética é um tema prioritário, é um tema transversal que recorta todos os setores da economia e da sociedade, é um tema multidisciplinar que não tem como endereçar todos esses desafios, enormes desafios do tema, sem envolver todas as áreas do conhecimento. Não é possível endereçar sem envolver profissionais da área de direito, profissionais da área de tecnologia, profissionais da economia, enfim, precisamos de todos e todas justamente para dar conta desses desafios que não são poucos que o tema traz. Além disso, ele também é um tema multissetorial, né? Não é possível enfrentar justamente toda essa gama de desafios que se colocam sem o setor privado, sem o setor público, sem o aporte da academia e também sem o cidadão. E é essa perspectiva que a gente vai endereçar. Nesse sentido, a Anatel, ela enxerga, né, a segurança cibernética não como um fim em si mesma, mas como um eixo habilitador da transformação digital, algo que é reconhecido, inclusive, como a estratégia brasileira para a transformação digital, que ressalta esse aspecto de segurança como esse eixo habilitador, e o fundamento último da transformação digital é justamente propiciar aos países desenvolverem-se e, com isso, né, fomentar o bem-estar da sua população. A Anatel, nesse contexto, ela desenvolveu seu plano estratégico, que foi aprovado no ano passado, justamente com vigência a partir desse ano, e ele atesta, então, a visão de futuro da agência como uma instituição ativa na transformação digital do país, com uma missão de promoção de desenvolvimento da conectividade e da digitalização do Brasil em benefício da sua sociedade, e como objetivos estratégicos, né, dentre vários, eu cito especialmente a conectividade, e aqui nós temos justamente essa perspectiva de infraestrutura, de acesso, que não deixa de ser importante e continua sendo um desafio para o Brasil, para a região das Américas, especialmente a América Latina, e também para o mundo, né, com a ideia de não deixar ninguém para trás, e mais que isso, também fomentar a transformação digital. E, além disso, dentro do seu plano estratégico, e justamente endereçando essas duas perspectivas, uma perspectiva que dialoga com a questão da conectividade, de fomentar o acesso, mas este acesso e esse aspecto de infraestrutura, ele envolve vários temas, e dentro deles nós temos a proteção desta infraestrutura. Nós temos, nesse sentido, portanto, a iniciativa estratégica número 7, que fala na promoção do gerenciamento holístico dos riscos e da proteção das infraestruturas críticas, que são justamente aquelas infraestruturas que são tão relevantes para a sociedade,
que qualquer disrupção ou interrupção poderia causar o caos social, e nisso um sério prejuízo à sociedade. E associado, então, a essa iniciativa, a gente tem um objetivo estratégico de processo de proteção dessas infraestruturas críticas de conectividade, e como resultados esperados, nós temos uma maior proteção dessas infraestruturas e também um aumento da proteção contra as ameaças cibernéticas. E aqui é interessante colocar que, se a gente for pensar em proteção de infraestrutura crítica, não é algo novo, né? Principalmente para os reguladores que estão olhando para o setor regulado. Só que, se a gente for pensar algumas décadas atrás, 2 décadas atrás, até quase uma década atrás, a proteção física dessas infraestruturas talvez fosse a maior proeminência nessas discussões. E cada vez mais os riscos cibernéticos, essas ameaças, fazem com que a proteção contra essas ameaças cibernéticas, né, acabem ganhando maior destaque e também maior preocupação, né, tanto por quem regula o setor, como também por quem, obviamente, opera e detém essas infraestruturas. E já a outra iniciativa estratégica que dialoga com essa segunda perspectiva de transformação social, ela vem justamente, né, identificando um desafio e uma preocupação grande com a segurança e a proteção do consumidor, né, do cidadão nesse ambiente. Então, ela vem justamente para zelar pela prevenção contra as fraudes nesse ecossistema digital. E como objetivo de processo associado, a gente tem a promoção da conscientização e da segurança digital dos usuários e demais agentes. E resultados esperados, nós temos um objetivo de redução de golpes e estelionatos digitais e também um aumento da confiança dos usuários na tecnologia, para que eles se sintam confiantes em realizar transações. E é justamente nesta ideia que está associada esse conceito de significado de conectividade significativa. Mais que o acesso, né, que, como falamos anteriormente, ele ainda é uma preocupação nacional, regional e mundial, né, porque, obviamente, não é possível falar em transformação digital, em poder fazer uso de todos esses benefícios sem o cidadão ter o acesso. Então, o acesso, sim, continua sendo uma prioridade. Mas, mais que isso, esse cidadão ele precisa ter condições, ter as habilidades necessárias para poder fazer uso, para poder usufruir de todos esses benefícios que a transformação digital traz, né? Nesse sentido, ele pode fazer uso dos serviços públicos digitais, que são, no Brasil, nós já temos, apenas do governo federal, mais de 150 serviços disponibilizados aos cidadãos. Além disso, ele pode fazer, né, para poder adquirir bens, adquirir serviços, ter todas essas possibilidades, né, que o ambiente digital oferece, né, de lazer, de educação, ele precisa ter essas habilidades. E já vinculando a segurança também, além de ter habilidades, ele precisa estar sensibilizado dos riscos e da exposição que é feita nesse ambiente, e com isso, após essa sensibilização, ele precisa adotar comportamentos mais seguros, ou seja, daí sim a gente está falando em efetividade, né, e em conscientização. E a partir de adoção desses comportamentos mais seguros, ele vai também se prevenir contra essas fraudes que ocorrem nesse ambiente, contra esses riscos, e também, eventualmente, no caso de ocorrência, mitigar, né, esses incidentes. E é nesse contexto mais amplo que se encontra essa ideia de conectividade significativa, reconhecendo, então, que sim, temos uma questão de segurança que se relaciona à infraestrutura da rede dos serviços, mas também temos um aspecto que está diretamente relacionado ao cidadão. E para isso precisamos trabalhar arduamente, exigindo realmente muito esforço, né, em termos de políticas públicas, políticas regulatórias, engajamento de atores, para que esse cidadão tenha uma conectividade significativa, ele possa realmente estar empoderado e usufruir de todos esses benefícios que a transformação digital traz. E como a Anatel tem atuado em segurança cibernética, então reconhecendo essas duas facetas, uma faceta que se diz que se relaciona com a infraestrutura e uma faceta que se relaciona e foca diretamente no cidadão,
como foco último, né, da transformação digital, mas também reconhecendo o seu papel como motor da transformação digital. A Anatel, então, ela vem promovendo a segurança e a resiliência das redes, dos serviços, e ela atua com base num tripé. Um tripé que foca em processos, e daí a gente tem uma regulamentação. Um outro, né, dentro desse tripé, um outro aspecto foca em tecnologia e, portanto, um olhar para os equipamentos, na questão de conformidade e homologação, e não menos importante, este último olhar que foca em pessoas, foca no cidadão. E para isso a gente também, o órgão regulador também tem trabalhado em fomentar a conscientização dos cidadãos. Em termos do pilar de processo, a Anatel desenvolveu um regulamento de segurança cibernética, isso já no final, foi aprovado no final de 2020. Esse regulamento estabelece, então, princípios que todos os atores do setor de telecomunicações têm que adotar para que se possa se falar em segurança cibernética no setor. Nós também temos diretrizes que direcionam, orientam o comportamento desses agentes. Nós temos um rol de obrigações que foram impostas às prestadoras com poder de mercado significativo, as maiores prestadoras do setor no Brasil, e também um aspecto bastante relevante que fala da governança de segurança cibernética no setor. Como vamos conversar sobre segurança cibernética, dialogar, construir todas essas soluções, né, e endereçar os problemas. Em termos de obrigações, o regulamento, então, ele estabelece que todas as prestadoras, elas têm que ter uma governança adequada de segurança cibernética, e isso vai ser feito através do instrumento da política de segurança cibernética. Essa política, né, o que pode ser publicizado à sociedade, ela tem que estar disponível no seu site para que os cidadãos e o próprio mercado conheçam como a prestadora atua. A prestadora, ela tem que notificar os incidentes relevantes para a agência, para que a agência possa ter um diagnóstico dos incidentes do setor, né? E é até interessante porque nessa mesma semana a gente tem movimentações até nos Estados Unidos de notificação compulsória, mandatória, né, de incidentes em determinadas empresas. Então, mostra, né, de certa forma, um alinhamento, né, que vem crescendo nos últimos anos e nos últimos meses dessa discussão de notificação dos incidentes pelas empresas. Nós temos também um objetivo de fomentar o compartilhamento de informações entre as prestadoras, né, sabendo que a ameaça e a vulnerabilidade de uma prestadora hoje pode ser justamente o veículo, né, de ataque a outra prestadora no amanhã. Então, essa importância do compartilhamento que busca ser fomentada no nosso setor. Além disso, já um olhar focando novamente em tecnologia, as prestadoras, elas têm que garantir que os seus fornecedores, eles também tenham uma política de segurança cibernética, ou seja, eles também façam a governança adequada em cyber, considerando, né, os princípios e as diretrizes que foram estabelecidas no regulamento, e também que eles sofram auditoria periódicas nessa matéria. Eles têm que também fazer com que o equipamento que é depositado na casa do usuário, incomodato, do consumidor, que esse equipamento ele não tenha aquelas vulnerabilidades associadas à senha padrão, a senha, por exemplo, 123, admin, né, que é um objeto de grande vulnerabilidade e frequentemente explorada para ataques cibernéticos. Um olhar também com relação a vulnerabilidades, que é uma realidade do dia a dia, em que cada dia vulnerabilidades são descobertas em códigos e precisam ser endereçadas, e para isso existe, então, uma previsão de um ciclo de avaliação de vulnerabilidades que deve ser reportado à agência, e, finalmente, as prestadoras também têm que reportar sobre infraestrutura crítica. Um outro aspecto importante que eu havia comentado é justamente como vai ser feita a governança no setor, né? A Anatel, ela estabeleceu a necessidade de uma governança adequada para a prestadora, então a prestadora internamente precisa fazer esse adequado gerenciamento desses riscos cibernéticos, mas mais que isso, como a gente já falou anteriormente,
não é um único setor não consegue resolver, então não é apenas o setor privado que vai endereçar essa questão, não é apenas a Anatel, e para isso, justamente para fazer essa governança, reconhecendo essa multissetorialidade, foi criado o GT Cyber, que é o Grupo Técnico de Segurança Cibernética e Gestão de Riscos de Infraestrutura Crítica na agência. Esse grupo, ele nasce, então, com uma missão bastante abrangente e, de certa forma, ambiciosa, né? Talvez, e aqui a ambição, ela justamente reflete o tamanho do desafio relacionado à segurança cibernética, e para isso ele vai acompanhar o cumprimento das obrigações regulamentares, ele vai fazer as delimitações necessárias para a implementação do regulamento, ele vai acompanhar o compartilhamento de informações entre as prestadoras, vai interagir com outros órgãos e entidades, vai propor a internalização de boas práticas e padrões, vai incentivar ações de capacitação, né, justamente reconhecendo como um dos grandes desafios a falta de mão de obra no mercado, vai propor ações de conscientização, que novamente foca nas pessoas, reconhecendo, né, que cada cidadão tem um papel de proteção individual, mas também um papel no ecossistema, e também elaborar estudos. Em termos de estrutura, esse grupo, então, ele foi criado como, de certa forma, um grupo executivo, que ele é composto pela Anatel, pelas grandes prestadoras e também por uma representação de pequenos prestadores. E, além disso, ele tem uma subestrutura composta de 4 subgrupos, um que foca justamente na política de segurança cibernética e na gestão de riscos de infraestrutura crítica, um outro grupo com esse olhar mais na tecnologia, que vai conversar sobre equipamentos, fornecedores e requisitos, um terceiro grupo que então foca em compartilhamento de informações e boas práticas, e finalmente um quarto grupo que endereça as questões internacionais, reconhecendo que esse tema está presente na agenda de todas as organizações regionais e internacionais e que é um tema de grande relevância para os países. Já no segundo foco, o segundo tripé dessa atuação da agência, ela foca nos equipamentos, ela foca em tecnologia. E nisso é interessante ressaltar que a Anatel, desde 2021, ou seja, já há mais de 2 anos, ela possui um ato específico que traz requisitos de segurança cibernética para os equipamentos de telecomunicações. Esse ato ele nasce como um autodeclaratório voluntário, mas ele traz, né, um conjunto de recomendações aos fabricantes e fornecedores de produtos para telecomunicações, e, além disso, ele estabelece um programa de supervisão de mercado. E aqui é interessante destacar que, nesse programa, a Anatel, mediante o recebimento de uma denúncia, por exemplo, pode retirar esse produto do mercado, mandar para avaliação, e após isso interagir com o fornecedor para sanar, atualizar, fazer uma atualização de segurança, por exemplo, e caso não seja sanada, até mesmo retirar esse produto do mercado de consumo, né? Ou a Anatel mesmo pode estabelecer rotinas, né, de discricionariamente também escolher produtos para fazer essas avaliações. E o interessante é destacar é que, após discussões no próprio GT Cyber, no subgrupo específico que trata dos equipamentos, esse ato com essas recomendações, ela foi amadurecida e chegou-se à conclusão da necessidade, então, de tornar mandatório alguns requisitos para um conjunto específico de equipamentos, que são os equipamentos que ficam na casa do usuário, normalmente cedidos pelas empresas, são as CPEs, e a partir disso surgiu este ato, o 2436 de março deste ano, com vigência a partir de março do ano que vem, em que eu tenho requisitos mandatórios para avaliação de conformidade das CPEs, e, portanto, esses equipamentos vão ser certificados, já considerando o atendimento a essas previsões constantes no ato. Né? Então, assim, talvez aqui o aspecto interessante de destacar é o amadurecimento
né, no âmbito desse processo de governança de segurança cibernética que foi estabelecido para o setor, o amadurecimento com discussões com prestadores, com discussões com os fabricantes, fornecedores, com discussões com outros atores, e chegou-se, então, ao texto final, que obviamente também passou por consulta pública, né, e demonstra esse amadurecimento, né, com relação àquele ato inicialmente colocado, o ato 77. É interessante colocar também que esse movimento da agência com relação a este olhar para a certificação de equipamentos, já para fazer que contemplasse os requisitos de segurança cibernética, não é um movimento único da Anatel. Na verdade, essa discussão de esquemas de conformidade relacionados à segurança cibernética, seja etiquetagem, seja certificação, ele é um dos assuntos mais emergentes em segurança cibernética nos últimos anos e meses, né? Assim inclusive com desenvolvimentos importantes, né, em vários países nos últimos meses, e a Anatel tem colocado no Brasil, de certa forma, uma atuação de vanguarda, já prevendo a consideração desde 2021 desses requisitos, inicialmente de forma voluntária, e agora também reconhecendo a importância e a necessidade de endereçamento e de proteção dos consumidores, colocando como mandatório e fazendo parte do processo de conformidade dos equipamentos. E, por fim, o último tripé, e que não é menos importante, é justamente o que trata da conscientização dos cidadãos e vincula esse aspecto da conectividade significativa. E nisso a Anatel ela iniciou um processo que parte de uma demanda da agência para os nossos regulados, né, de um movimento de conscientização, e nisso nasce o Fique Esperto, que é uma iniciativa que iniciou com o setor de telecomunicação, foi expandida para outros setores, incluindo o setor financeiro, incluindo atores da comunidade técnica, da internet, por exemplo, também o Comitê Gestor da Internet no Brasil, e ele envolve esses vários atores para fazer, então, uma sensibilização dos cidadãos, especialmente relacionados à questão de fraudes no ecossistema digital. Além disso, nós temos também uma página dedicada à segurança cibernética como um dos assuntos principais no site da agência, que vai explicar, vai contextualizar a atuação da agência no âmbito das políticas públicas, vai apresentar o nosso regulamento, o GT Cyber, as decisões do GT Cyber e também toda essa parte de conscientização. Ainda como um dos próximos desenvolvimentos, vamos lançar nas próximas semanas uma página específica dedicada ao combate às fraudes no ecossistema digital, né, que vai conversar, vai dialogar com a sociedade, apresentando diversas narrativas comuns, usuais, relacionadas a fraudes, relacionadas aos serviços de telecomunicações, mas não só isso, também apresentando as dicas de como os cidadãos podem se proteger, né, e justamente isso para reconhecendo essa necessidade de gerar confiança para aos cidadãos, para que eles possam realmente usufruir de todos os benefícios, né, que o âmbito digital proporciona, e também que eles possam atuar de uma maneira mais segura, prevenindo-se contra as fraudes e também ajudando a mitigá-las. E um último ponto que eu gostaria de apresentar para vocês, que de certa forma dialoga com o que também apresentamos anteriormente, com as atribuições do GT Cyber, a Anatel ela também tem procurado celebrar termos de execução descentralizadas com universidades, para que justamente a academia traga o subsídio, né, de pesquisa necessário para que a Anatel eventualmente possa rever sua regulamentação, atualizar sua regulamentação, adotar outras iniciativas regulatórias, justamente para que ela possa atingir a sua missão e fomentar a transformação, além da conectividade, a transformação digital. E nesse sentido, também no tema de segurança, no final de 2021, em dezembro de 2021, a Anatel celebrou um termo de execução descentralizada com a Universidade Federal de Campina Grande,
e especialmente, né, no tema de segurança cibernética e redes móveis de quinta geração, né, rede 5G. E esse TED está em fase de finalização. Em agosto ele finaliza, em breve teremos os resultados para serem apresentados à sociedade, e ele, além deste olhar de olhar tecnologia, né, e os novos desafios que o 5G certamente trará em matéria de segurança cibernética, né, tendo em vista as próprias características da tecnologia e a sua promessa, né, de conectar a tudo e a todos, com uma massificação enorme de equipamentos, de dispositivos de internet das coisas, né, e com isso a gente está falando de um aumento da superfície de ataque. E por isso, né, essa importância desse olhar de segurança para o 5G, e a pesquisa, então, ela foi desenvolvida justamente como um eixo base que foca nas principais características e nas dimensões de segurança das redes de telecomunicações. Nós temos um eixo tecnológico que vai focar em cada uma dessas características técnicas, né, que, de certa forma, causam essa disrupção do 5G, e, finalmente, o último eixo, ele enfoca justamente as questões regulatórias. Esse TED ele foi celebrado com uma descentralização de mais de 3 milhões de reais pela agência à universidade, e em breve a Anatel também vai estar podendo compartilhar os resultados dessa pesquisa, lembrando que a nossa página de segurança cibernética da agência é o nosso repositório das informações de segurança cibernética da agência, da sua atuação. Em breve vocês também vão poder consultar nessa página essas informações dessa importante pesquisa em termos de 5G. Com isso eu encerro a minha breve apresentação, né? E mais uma vez gostaria de destacar que o objetivo é demonstrar que a segurança cibernética ela deve ser compreendida dentro desse aspecto de conectividade, e para isso precisamos sim promover a segurança das nossas redes, das nossas infraestruturas de telecomunicações, mas mais que isso, ela também precisa ser compreendida dentro desse aspecto de conectividade significativa, em que o cidadão, ele, além de ter a conectividade, ele tem que ter condições e habilidades necessárias para poder fazer uso, para poder usufruir de todos os benefícios da transformação digital, e também ele precisa ter ciência de todos esses riscos e, a partir disso, né, adotar um comportamento seguro, também podendo contribuir, né, para a segurança do ecossistema como um todo e também para a prevenção contra essas fraudes, para a sua segurança. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao 5G Américas pelo convite, e tenho certeza que teremos excelentes palestras de especialistas em TIC. Muito obrigada.